Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos falar aí, comentar reflexões, explicações do capítulo 1 de 1 Timóteo. Hoje começamos o desafio de leitura, um capítulo por dia, e hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre o capítulo 1. São apenas 20 versículos aí, é um capítulo sucinto com dois grandes temas aí centrais excelentes, né? São temas até não sei se polêmicos, mas são coisas interessantes que você vai ler. Se você não leu, leia depois desse vídeo. E se você já leu, me conta aí qual foi o versículo que você mais gostou, o que chamou a sua atenção, tá bom? Vai deixando o seu like, se inscreve aqui no nosso canal se você é novo também. Vamos juntos aí aprender e nos fortalecer na palavra de Deus, certo? Então vamos lá, gente. O apóstolo Paulo começa, como todas as outras cartas, né? Se apresentando e falando para quem é a carta. Lembrando que essa carta é uma carta pastoral, né? É uma carta que foi direcionada para o nosso querido Timóteo, que estava cuidando lá da igreja de Éfeso, né? Ele fala, no versículo 3, ele fala aqui, porque Paulo estava indo para Macedônia e pede para Timóteo ficar em Éfeso. Então, era uma carta específica. Lembrando que todas as outras que a gente já leu, era para uma igreja, a igreja de Romanos, né? A igreja de Éfeso. Então, agora era direto para quem? Para uma pessoa, Timóteo. Certo? E aqui ele fala, né, no versículo 2: Timóteo, meu filho, meu verdadeiro filho na fé. Olha que legal. Meu verdadeiro filho na fé. Algo interessante para a gente se pensar, né? O Timóteo foi um grande, eu acredito, né, que talvez o maior aí, que mais ajudou, que mais colaborou, né? Ele era um cooperador do ministério de apóstolo Paulo. Ele era alguém muito importante, alguém, né, assim, primordial para o ministério do apóstolo Paulo. E você vê isso em diversas cartas. Ele cita, se você quer saber um pouquinho mais sobre Timóteo, vai lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 19. Ele fala sobre o caráter de Timóteo. Então, nós vemos Timóteo em várias situações e ocasiões do ministério do apóstolo Paulo, certo? E aí, a partir do 3, ele começa a falar, né, sobre advertências contra falsos mestres da lei. E algo que me chamou a atenção aqui, gente, né, ele fala que as pessoas estão ensinando doutrinas erradas. E no versículo 5, ele fala assim, ó: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Me chamou a atenção esses 4 elementos, ó: amor, coração puro, boa consciência e fé sincera. Isso aqui, né, essas 3 coisas aqui me chamaram a atenção. E aí ele continua: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se a discussões inúteis. Então ele está falando que as pessoas se desviaram do amor, do coração puro, da boa consciência e da fé sincera. Eu acredito que um verdadeiro cristão, ele tem que ter amor, ele tem que ter um coração puro, ele tem que ter uma boa consciência, ele tem que ter uma fé sincera. Se nós não temos esses 4 elementos aqui, nós vamos se desviar. Né? Nós vamos ter discussões inúteis, nós vamos fazer aquilo que não é para fazer, falar aquilo que não é para falar, talvez até crer naquilo que não é para querer, gente. Então, esses 4 elementos me saltaram aos olhos: amor, coração puro, boa consciência e fé sincera. Então fica a reflexão, né? Acho que é uma autorreflexão para mim também. Será que eu tô com meu coração puro? Será que eu tô com amor? Será que eu tô com boa consciência, né? Será que eu tô com uma fé sincera? Como que tá? Como que tá a minha fé, né? E já vem outra coisa aí, será que eu tô entrando em discussões inúteis, né? E ele fala discussões inúteis, querendo ser mestres da lei. Às vezes a gente entra em umas discussões sobre doutrina, sobre né, questões teológicas. Lógico que a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar sobre o assunto, mas será que esses, né, até discutir mesmo, mas será que essas discussões estão sendo úteis? Ou estão sendo inúteis? Será que eu estou chegando em algum lugar quando eu converso com alguém sobre um tema polêmico, sobre algo, ou só está me dando estresse, nervoso, eu estou querendo matar o meu irmão porque, né? Então fica a reflexão, né? Isso que eu tirei dessa parte. Eu não sei, depois você me fala se você teve uma outra visão desse versículo, mas lendo e olhando foi isso.
né? Então, lógico que a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que conversar, né? Estudar uma coisa legal, vou falar com o meu irmão, né? Mas existem coisas que não valem a pena ser discutidas, né? Eu sou uma pessoa introvertida, né? Eu sou mais introspectiva e tudo mais, né? Então, às vezes, quando eu vejo que a conversa tá até, sabe, inútil, eu saio fora, né? Então, assim, eu não gosto de discussão. Discussão inútil, então eu tô fora. Né? Às vezes acontece, porque nós somos humanos e às vezes a gente fica discutindo coisa que não vai levar a lugar nenhum e no final a gente fala, aí vamos parar, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum, né? Mas que o Espírito Santo possa nos trazer a consciência, né? Será que eu tô com o meu coração puro? Será que eu tô com amor? Será que eu tô com a fé sincera? Será que eu tô com uma boa consciência, né? Então fica aí as reflexões, né? E aí ele fala que a lei é boa, né? Ele fala assim, a lei é boa se alguém usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores. E aqui ele fala vários pecados, né? Ele fala aí sobre várias coisas até o versículo 10, né? Sobre tudo aqui, né? Que se enquadra nos transgressores, né? Nas pessoas que não são justas. E aí, gente, a partir do 12, ele fala assim: eu dou graças ao Senhor que me deu força e me considerou fiel e me designou para o ministério, porque anteriormente eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente. Gente, o apóstolo Paulo, ele era terrível, né? A gente vai lendo as cartas dele, eu não sei você, mas a gente vai se apaixonando, porque, nossa, mas como que ele escreveu isso? Como que ele falou isso? Né? Mas antes ele mandava matar os cristãos, ele entrava nas sinagogas, ele escrevia cartas, ele ia com cartas atrás das pessoas que seguiam Jesus e mandava matar. Ele era terrível, ele era uma fera, né? E é isso que ele tá falando aqui, né? Ele tá falando, graças a Deus que ele me resgatou, que ele me salvou, porque eu era um insolente, um perseguidor. Eu alcancei a misericórdia, né? E ele fala assim, ó, porque o que eu fiz foi por incredulidade e ignorância, né? E algo interessante é que Deus não leva o nosso tempo de ignorância, né? E aí no 14 ele fala assim, ó, contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com fé e amor que estão em Cristo Jesus, versículo 14. Então, assim, ele reconhece quem ele era, ele reconhece a graça de Deus, ele sabe que sem ela ele estava, desculpa a palavra aqui, né, ferrado, ele estava, né, morto. E aí no 15 ele fala algo interessante, né, ó. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio para o mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, né, Deus veio para me salvar. Ele veio salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Então, ele se considera nisso, né? É algo interessante. Ele fala, né, eu alcancei a sua misericórdia, o pior dos pecadores. Cristo demonstrou a sua grande paciência para comigo, né? E aqui no versículo 17 ele fala, né, ao rei eterno, Deus único, imortal e invisível, seja glória, honra para todos sempre. Tem até uma música que fala, né? Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. E enfim, né? Aqui nós vemos, né, como pecadores nós somos, né? Não foi Deus, Deus escolhe quem ele quer, na verdade, né? Ele usa quem ele quer. E Deus teve misericórdia do apóstolo Paulo, né? Alguém que anunciou o evangelho aí aos quatro cantos, alguém que era que tinha tudo para ir morrer e ir pro inferno, e talvez nós vendo a história de fora, sem eles, antes deles se converter, era isso que a gente desejaria, que morra, porque tá matando os cristãos, né? Mas Deus, né, Jesus, ele tem outros olhos para as pessoas, né? Por isso que às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas ó, é assassino, é isso, é aquilo", né? Será que realmente merece, né? Quem somos nós para falar quem merece ou quem não merece, né? O perdão. Quem merece e quem não merece. Enfim, se a pessoa se arrepender, gente, Jesus perdoa. Porque é isso que a palavra fala. Se você se arrepender, confessar os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos,
Quem sou eu para falar, não, você não merece, né? Eu também sou pecador, eu também sou falha, né? Eu também preciso, necessito da misericórdia de Jesus. Então, né, o apóstolo Paulo traz o testemunho dele aqui, falando, olha, eu sou dos piores pecadores, né? E é algo que a gente sempre precisa lembrar, né? Que nós... quem nós éramos antes de Jesus olhar para nós, ou quem nós éramos antes de nós abrirmos o nosso coração para Jesus, porque Jesus sempre esteve lá. Jesus morreu na cruz antes de nós pensarmos em querermos ele já morreu na cruz por nós, ele já nos ama. Então, né, a gente sempre trazer a memória, eu acho interessante a gente sempre trazer a memória de quem nós éramos antes de Jesus, sabe? É importante isso. É algo interessante que o apóstolo Paulo trouxe aqui para o nosso querido Timóteo. E aí ele fala, né, no 18, Timóteo, meu filho, dou esta instrução, seguindo as profecias já profetizadas a meu respeito, para que, seguindo, você combata o bom combate, mantenha a fé firme, a consciência, a boa consciência. Foi os 4 elementos lá do versículo 5 que eu falei que me chamou a atenção, né? E falou aqui, ó, que alguns rejeitaram, por isso naufragaram na fé. Então, gente, se você não tem amor, se você não tem boa consciência, se você não tem uma fé sincera, a sua fé vai naufragar. É isso que ele está falando aqui, né? E aí ele fala que ele entregou alguns aqui, né, 2 pessoas aqui a Satanás, que aprenderam para aprender a não blasfemar, e termina o capítulo assim. Mas enfim, gente, o que mais me chamou a atenção foi o capítulo 5, desses 4 elementos: amor, coração sincero, boa consciência e fé sincera, que é algo que nós temos que ter, né? Um verdadeiro cristão tem que ter isso. E quando Paulo aqui reconhece quem ele era, né? Eu era um blasfemo, eu era um perseguidor, eu era um insolente, mas pela misericórdia, pela graça de Deus, ele me escolheu, ele me chamou, ele confiou em mim o ministério, né? Esse evangelho aí que ele perdoa os pecados, eu sou o mais pecador de todos, né? Isso mostra o quê? Humildade. Não é porque ele podia agora se achar, não, porque Deus me escolheu e eu sou tudo mais, né? Acho que também ele nem ia ter noção de tudo que, né, como que o nome dele ia ser propagado e tudo mais, né? Mas ali na época não, ó, porque eu abri tantas igrejas, eu fiz tantas viagens missionárias que, não, isso mostra o quê? Humildade. Será que nós temos sido humildes? Né? Porque às vezes a gente faz uma coisinha, consegue ficar sem pecar, vencer ali uma tentação, algo, e já começa, não, porque eu sou o santo do santo, não, porque eu sou o melhor do... Meu, nós não somos nada, cara. Jesus é tudo em nós. Entenda, aprenda isso. Jesus é tudo em nós. Né? Quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então, né, que você tenha essa consciência que Jesus que é tudo em nós, tá? E é isso, gente. Até cansei aqui porque esse capítulo foi intenso, né? Me conta aí, qual foi o versículo que você mais gostou? O que mais chamou a atenção aqui? Me fala, porque amanhã nós estamos juntos e misturados em 1 Timóteo 2. Eu te espero. Não pare, não desiste. Se você se comprometeu a fazer esse desafio, vai firme, você vai conseguir. O Espírito Santo vai te ajudar, tá bom? Um beijo no seu coração e a gente se vê amanhã.